Ok. Bom, bom dia a todos e todas. É com enorme satisfação que nós, da Comissão de Colóquio do Instituto de Física da UF, damos início ao ciclo de colóquios de 2023, né? E hoje a gente tem a honra e o prazer de receber o destacado professor titular da USP, né? O professor Vanderlei Banhato. Então, eu já gostaria de começar agradecendo você enormemente por aceitar o convite, né? Mesmo estando aí no meio de uma viagem, né? Então, normalmente a gente faz aqui uma breve apresentação do currículo, eu não quero ser muito formal, mas só para seguir o protocolo, né? Então, o professor Vanderlei é bacharel em Física pela USP e é bacharel também em Engenharia de Materiais pela UFSCar, possui mestrado em Física pela USP e doutorado em Física pelo MIT. Realizou também um pós-doutorado em Física pela University of Maryland, Estados Unidos. E atualmente é pesquisador nível 1A do CNPq. E as suas áreas de atuação são principalmente na área de física atômica e aplicações da óptica nas ciências da saúde, né? Trabalhando com átomos frios, condensados de Bose-Einstein, e ações fotodinâmicas em câncer e controle microbiológico, né? Então, dentre as várias contribuições que deu à ciência, né, a gente pode citar algumas aqui, contribuições em condensados de Bose-Einstein, turbulência quântica, e mesmo a produção, né, do primeiro relógio atômico da América Latina. E na área de biofotônica, ele forneceu várias contribuições pioneiras no tratamento de câncer via terapia fotodinâmica e controle microbiológico. O professor Vanderlei também já foi diretor do Instituto de Física de São Carlos até o ano passado, se não me engano, e já foi coordenador da agência USP de Inovação. E é professor atualmente de Engenharia Biomédica na Texas A&M University. E atualmente é coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, os famosos INCTs, né, na área de óptica e fotônica, bem como coordenador do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica, o CEPOF, né, vinculado à FAPESP. Então, ele é membro também da Academia Brasileira de Ciência, da Academia da Pontifícia de Ciências do Vaticano, the Academy of Sciences for the Developing World e da National Academy of Sciences dos Estados Unidos, né? Já recebeu vários prêmios e honrarias, vou só citar alguns aqui para não ficar muita coisa, né? Então, a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, em 2018, pesquisador emérito do CNPq em 2018, ele é fellow também da Optical Society of America, a antiga OSA, atualmente é Óptica, né, 2016, e recentemente também, esse ano inclusive, né, recebeu também pela Óptica um prêmio de Robert E. Hopkins Leadership Award, né? Então, já publicou, enfim, centenas de artigos e já orientou também mais de 100 teses de mestrado e doutorado, né? Na área de física, odontologia e medicina. Então, sem mais delongas, deixo a palavra com o professor Vanderlei Banhato, que vai apresentar para a gente o colóquio, né, intitulado Biofotônica, na solução dos desafios da saúde, do câncer ao controle microbiológico. Tá? Quem tiver pergunta, o professor Vanderlei aceitou fazer as perguntas durante a palestra, então eu estou monitorando aqui para passar a palavra. Tudo bem, Vanderlei? Então, pode ficar à vontade. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de conversar aqui com vocês. É um prazer muito grande falar aqui na Universidade Federal Fluminense, local que eu já tive várias vezes no passado, né? Recentemente um pouco menos, mas local bem conhecido, onde eu tenho bons amigos aí. Então, um prazer, agradeço muito o convite e agradeço a escolha do tema, né? Eu, na verdade, sou físico atômico molecular de formação, ainda trabalho com alguns aspectos da matéria quântica, como condensados de Bose, principalmente sistemas quânticos fora de equilíbrio. Nós temos 4 condensados lá em São Carlos, trabalhando esses aspectos. E trabalho nessa parte das aplicações da luz em ciências da vida, né? Tudo, na verdade, é física, é espectroscopia, só muda o sistema. Uma hora são átomos aprisionados, outra hora é uma célula, outra hora é um micro-organismo,
e assim vai. Então, a gente muda o meio, mas os princípios são os mesmos. E então, eu vou tentar aqui levantar a minha apresentação, né? E vou... eu tenho só que ter um feedback que a apresentação entrou. Entrou sim, né? Entrou, tá bom. Então, ela chega agora. Eu também peço desculpa, acho que a maioria das transparências estão em inglês, mas não é mais um obstáculo para ninguém, né? Então, eu vou falar um pouquinho da biofotônica, que é essa parte de interação da luz com matéria viva, de várias naturezas, né? A gente fala matéria viva, nós estamos preocupados na saúde humana, eu estou, né? O grupo nosso está, mas a biofotônica, ela vai para saúde da agricultura, saúde do meio ambiente, ela vai para várias outras vertentes com soluções interessantes, tanto na área de você fazer diagnóstico, quanto na área de você fazer tratamento de algumas doenças, né? E, obviamente, se eu fosse falar de todos os desafios de saúde que a gente tem hoje, seriam muitos, né? Então, eu vou me ater a alguns, tá certo? Então, na verdade, o que eu vou falar mais para vocês é o controle das infecções do trato respiratório, com ação fotodinâmica. Basicamente, o que eu quero dizer aliás, essa figura que eu acabo de colocar aí é mais ou menos o espírito todo de tudo que eu vou falar. É luz entrando no sistema biológico, interagindo com as moléculas. Todo mundo sabe que nós não somos transparentes, né? A luz tem que interagir aí com os estados eletrônicos, principalmente, da matéria, e através dessa interação nós somos capazes de muitas coisas, né? Mudar o rumo metabólico de coisas, e para isso é interessante tratamento de Parkinson, como eu vou mostrar rapidamente, alguma coisa de doenças crônicas, mas eu vou me focar mais em desafios para a gente. Eu vou mostrar um pouquinho do câncer, que já é uma técnica dominada, já está até sendo considerada para o SUS aí no Brasil, e no mundo ela é aplicada em várias formas, né? Nós não inventamos ação fotodinâmica, nós trabalhamos com ação fotodinâmica e temos realmente avançado muito em várias modalidades na área oncológica que são relevantes para o Brasil. Mas não há dúvida que as infecções, principalmente as resistentes ao antibiótico, é um problema sério, né? Todo mundo aqui nessa sala conhece alguém que morreu na UTI porque pegou pneumonia, ou morreu no hospital, ou está ruim. E a maioria das pessoas que morreram na Covid morreram porque pegaram pneumonia, principalmente no sistema de ventilação mecânica. Então, a questão é como que a física aqui, através da biofotônica, pode ajudar. E, obviamente, eu tenho aqui uma lista, é sempre bom a gente... É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então, nós somos uma unidade em Embrapi, então nós temos uma conexão grande com financiadores da área privada e empresas que queiram desenvolver ciência, transformar a ciência em tecnologia. Nós estamos na plataforma Cisfoton, então nós somos um dos laboratórios associados, temos um INCT, temos também um centro da FAPESP, e agora estamos tentando atrair recursos, inclusive do exterior, para manter aí o nosso sistema. O Centro de Pesquisa em São Carlos, ele tem vários laboratórios, né? Na verdade, são 28 laboratórios no total, e aqui eu coloquei alguns, e as nossas áreas de atuação é a física atômica, ainda nós trabalhamos com relógio atômico, com condensados de Bose e Einstein, com tudo isso nós trabalhamos. Nós trabalhamos com a biofotônica, que é o que eu vou falar aqui, e trabalhamos com nanoplasmônica, né? Claro que eu não estou envolvido na nanoplasmônica, esse é outro time, nós somos em 7 professores, 8 agora, 8 professores do grupo, e são 140 pessoas no total trabalhando no nosso grupo de pesquisa. E nós temos uma atividade de difusão intensa, então acho que nós somos o único grupo de pesquisa que tem um canal de televisão real, né? E temos também canal no YouTube, etc. Trabalhamos com inovação, e
trabalhamos com uma parte que é a inovação com responsabilidade social, que é olhar as necessidades da sociedade como uma oportunidade para desenvolvimento técnico-científico, tá certo? Você pode ver nessa coleção aí, eu não vou falar o nome de todo mundo, obviamente, mas tem um monte de gente de branquinho, e tem muita gente em cima de uma perua Kombi. Claro que esses que estão na perua Kombi não trabalham com nada relacionado com a saúde, não diretamente, né? E os que estão de branquinho são laboratórios já bem dedicados a coisas que eu vou falar para vocês, tá bom? Muito bem, só como esse é um colóquio de um instituto de física, né? Eu só queria começar dizendo que nós trabalhamos com um assunto muito interessante, que é a turbulência nos superfluidos, turbulência no meio quântico, sistemas quânticos, né, de muitos corpos. Temos avançado muito com isso. Isso tem sido um tema muito interessante, porque todo mundo quer saber como que o sistema quântico sai do equilíbrio, como ele volta para o equilíbrio, e a turbulência quântica aqui para a gente é um dos meios de ter o sistema fora do equilíbrio e pôr o sistema em equilíbrio de novo. Então, nós temos vários sistemas, inclusive com misturas de superfluidos, onde nós estamos trabalhando com esses aspectos. E eu me ofereço voluntariamente para, eventualmente, voltar presencialmente até o Instituto aí da Federal Fluminense para falar um pouco sobre desordem no mundo quântico, que é uma das coisas que nós estamos trabalhando muito hoje. Mas, o que eu quero falar nesse colóquio, né, que também é física, às vezes as pessoas se confundem, né, às vezes até eu me confundo. Muita gente acha que eu sou biomédico, ou tem gente que até me confunde com médico, mas na verdade eu sou físico. Eu acho que a física ela é uma vertente importante em quase todas as outras áreas, e agora com essa multidisciplinaridade aceita de forma restrita, nós temos muito que atuar. E o problema que eu vou falar para vocês é um problema, eu estou bastante, um dos grandes projetos que eu tenho é o trato respiratório. Como nós podemos controlar a infecção desde o início até os brônquios, né? Então, isso é um desafio, não é meu, é um desafio porque nessas regiões você tem um problema de bactérias que são resistentes ao antibiótico, infecções de garganta já estão causando problema sério, criança tem que tomar hoje mais do que um antibiótico, um só não está resolvendo, então é um problema. E é um problema mundial, tá certo? Aqui estão se atribuindo as mortes. Isso aqui, veja, o pessoal achava que a década de 20 nós íamos ter que enfrentar a pandemia das bactérias resistentes, né? Ninguém estava esperando o coronavírus. Aí descobrimos que estamos enfrentando mais do que uma pandemia simultânea. Mas essa aqui, ela não parou, né? E o pessoal sabe que as bactérias, as infecções resistentes ao antibiótico, é um problema ainda sem solução. Então, é uma coisa realmente amedrontadora, porque, imagine, de primeiro eu pegava aí uma infecção, eu tratava com antibiótico. Isso não pode ser garantido nas próximas 2 décadas, tá certo? As próximas décadas, a coisa vai ser um pouco complicada. Então, a ideia é o seguinte, se o antibiótico não está agindo muito, ou não está agindo mais, será que eu posso vir com técnicas que são capazes de eliminar infecções, como é o caso da pneumonia resistente ao antibiótico, que é a mortífera, né? Você pega uma infecção no dedo, você pega em outros lugares onde você pode fazer procedimento. Quando pega no pulmão, não tem, né? Você não tem como fazer uma cirurgia para limpar pulmão, não tem, essa coisa não existe. Então, tem que vir. E a técnica aqui é simples. Eu vou fazer a pessoa inalar uma molécula, e essa molécula vai ser ativada por luz, aqui no caso, luz infravermelho, que é iluminado por fora, iluminação extracorpórea, e ativada. Essas moléculas ativadas, elas vão produzir morte no ambiente que elas estejam, ou seja, lá nas placas bacterianas que estão todas dentro dos pulmões, tá certo?
É assim que a fotodinâmica vai funcionar. E é isso que eu vou mais ou menos mostrar para vocês ao longo dessa apresentação. Mas é o que nós trabalhamos. Os nossos laboratórios de biofotônica, eles estão focados basicamente em ação fotodinâmica. A gente faz muito técnicas de diagnóstico, tudo isso, mas majoritariamente ações fotodinâmicas, que eu vou explicar o que é. E os nossos laboratórios vão desde provas de princípio, então fazemos muito cultura de células, até modelos animais, até chegar na clínica. Então, nós temos hoje uma rede de clínicas e hospitais, inclusive aí no Rio de Janeiro, o INCA é o nosso parceiro nas terapias fotodinâmicas para o câncer de pele e as regiões de cancerização, que são os pré-cânceres, né? Muito bem. Então, os laboratórios, eles vão de prova de princípio até realmente aplicação clínica. E quais são os desafios? Não são os únicos desafios para a saúde, mas quais são os desafios que a gente toma? Primeiro são as infecções resistentes ao antibiótico. Se os micro-organismos não estão mais respondendo ao antibiótico por várias razões, a maioria de cunho molecular, tá certo? Ou a molécula produz lá uma molécula extra que destrói o antibiótico, ou ela modifica a membrana de tal maneira que a aderência ou a incorporação do antibiótico não é mais possível, essas coisas todas. A verdade toda é que em 2019 já se achava que o mundo ia gastar nas próximas décadas quase 4% da economia mundial com as bactérias resistentes. 4% de todo o dinheiro existente no mundo, você pode imaginar que 4%, só 4%, 4% é muito, tá certo? É muito, é um dos maiores gastos com saúde que imagina-se que vai acontecer. Mas o câncer, né, essa aqui é um diagrama um pouco antigo, mas não muda muito, todo mundo sabe, as pessoas morrem de câncer todo dia, morrem também de problemas circulatórios, que é a primeira coluna, mas o câncer ele vem crescendo na escala temporal, por cada 100 mil habitantes, mais gente morre de câncer cada dia. Estamos vivendo mais, o câncer, nesse caso, ele é complicado, né? Ele vem para pegar aí pessoas mais idosas, inclusive. A chance da gente morrer de câncer, tem um trabalho que eu não me lembro mais se é da Science ou da Nature, que mostrava a probabilidade de você desenvolver um câncer, mesmo sendo uma pessoa muito bem regada, não abusou, não fez nada, se não me engano, quando você chega a 103 anos, a probabilidade de você desenvolver câncer é altíssima, algum tipo de tumor. E também um outro desafio importante são as doenças crônicas, principalmente aquelas que são acompanhadas de dores, né? Só para lembrar os colegas físicos, doenças crônicas são aquelas que não têm cura, nós temos que vir com métodos paliativos para segurar a qualidade de vida. E tem também aqui um tema que nós temos trabalhado pelo próprio interesse do Brasil. Todo mundo sabe que o Brasil produz mais de 20% de todos os grãos consumidos no mundo, é isso que segura o nosso país, né? Grandemente, a agricultura e a agropecuária, mas tem problemas, né? Os nossos grãos têm toxinas, as nossas carnes têm aí bactérias, ninguém vai comprar carne cozida, né? A pessoa tem que comprar carne in natura, assim como está aí. E então essas técnicas também são importantes, porque senão você acaba carregando todas essas comidas com outras drogas. Quais são os princípios que a gente usa e que eu vou abordar aqui nessa apresentação? O principal é a ação fotodinâmica. A ação fotodinâmica, a gente coloca uma molécula que vai ser excitada por luz, né? E essa molécula excitada tem uma grande seção de choque com outras moléculas produzindo radicais reativos de oxigênio. A gente chama ROS, né? Esses radicais reativos de oxigênio, ele destrói onde ele está, ele é altamente oxidativo, ele vai e oxida o que tiver ao redor. Então, se ele tiver ao redor de uma célula cancerosa, ele rebenta toda a membrana por oxidação, é que nem fogo, né? Se ele tiver próximo de um micro-organismo, ou mesmo incorporado ao micro-organismo, ele destrói por completo, porque ele produz uma oxidação severa. Aí tem um diagrama de níveis, né? Para quem gosta, como eu,
de ver que você cita, aí tem um monte de transferência de spin, porque uma das grandes reações é a produção de oxigênio singleto, que é o spin, lembra, o estado singleto dos spins, é quando eles estão estão invertidos, né? E, então você converte o oxigênio tripleto para singleto. E o singleto é mais de 100 quilocalorias por mol de energia, portanto, ele vai queimando tudo que ele tiver ao seu redor ali sem problema. Tem mais energia para queimar o oxigênio por mol singleto do que gasolina. Muito bem. E a gente usa um pouco de ultravioleta, mas eu não vou falar nessa apresentação. E mudanças de rotas metabólicas com luz, né? As moléculas, biomoléculas que nós temos, elas todas interagem com determinadas regiões espectrais, e se você interagir uma molécula excitada, ela tem diferentes reatividades, você pode mudar, inclusive, metabolismos e promover coisas por bem ou por mal, né? A gente quer sempre produzir por bem, divisão celular, regeneração tecidual, que estão relacionadas, desbalanço da bomba potássio-sódio para aumentar o metabolismo, aceleração da conversão energética das mitocôndrias, tudo isso é possível fazer com luz. E mais recentemente nós estamos usando também ultrassom em técnicas, porque a sonoquímica que produz, quando você põe ultrassom no tecido biológico, com luz todo mundo sabe que a excitação é a excitação eletrônica. Você vai lá e excita elétrons e causa um monte de tipo de coisa. Isso pode ser vibração, pode converter em calor, mas a radiação eletromagnética é essencialmente interagente com as nuvens eletrônicas. O som já é por força bruta. Você produz zonas de pressão e de densidade que aumentam consideravelmente as colisões atômicas, produzem microjatos, produzem todo esse tipo de coisa e, portanto, aumenta a reação. Eu costumo dizer que quando a gente põe ultrassom no tecido biológico, é que nem chacoalhar o tubo de ensaio no laboratório. Você produz homogeneização e promove o encontro molecular, que é o que finalmente acaba dando as reações que levam a vida adiante. E usando esses princípios, nós temos feito várias coisas. O trabalho que eu estou envolvido há mais tempo é o câncer. Nós trabalhamos com diversos tipos de câncer, tanto do trato digestivo, né, principalmente esôfago, cabeça e pescoço, mas nós trabalhamos com câncer de pele. Por que a gente tem foco no câncer de pele? Porque o câncer de pele é um problema muito importante no Brasil, porque mais de 200 mil brasileiros desenvolvem lesões de câncer de pele por ano. E você tem que tratar isso. E o sistema de saúde, às vezes, não consegue. O Brasil é um país muito grande, né, distribuído. Se você tiver técnicas mais simples, você consegue melhorar aí a saúde das pessoas com relação à eliminação do tumor de pele. E aqui é muito interessante, você tem um tumor de pele, você bota um creme, ou também nós usamos drogas, moléculas sistêmicas, e aí tem já um aparelho aprovado aí pela Anvisa, que é isso que você está vendo aí. Ele não só observa a lesão para saber se você já matou todo, então em tempo real você pode saber qual é o dano que você causou, como ele também faz a parte de iluminação. Então é um sistema feito, aprovado pela Anvisa, inclusive já. Inclusive esse aparelho desenvolvido por nós esteve aí no Museu do Futuro, aí no Rio de Janeiro, como tecnologias importantes para solução de problemas da saúde pública, né? E ao longo de muitos anos a gente conseguiu chegar aí a 95% de eliminação de tumoração de pele. E agora nós pretendemos chegar a 97%. O nosso trabalho, há mais ou menos 3 anos atrás, foi capa da revista Physics World, onde nós desenvolvemos aí microagulhas solúveis, que você coloca, né, no tumor, ao invés de passar o creme, você coloca microagulhas, elas dissolvem dentro do tumor de pele, a uma profundidade que vai até 1 milímetro. Essas microagulhas não causam dor, são micro, né? Então, o tecido será dilacerado minimamente,
mas elas se dissolvem lá dentro, depositando o medicamento, e depois, em seguida, você vai e faz a iluminação. E com isso você elimina o tumor de pele. Aqui você vê exemplos, né, de grandes tumorações basocelular que a gente consegue resolver. E hoje nós temos técnica até que a pessoa começa no hospital e vai para casa terminar o seu tratamento. Isso está em aprovação pelo SUS, na Anvisa já é aprovado, e nós estamos em todos esses países da América Latina aí, realizando o trabalho. Na verdade, a lesão, quando você prepara ela, você está vendo aqui, isso é o tumor, você vê até as micrometástases aqui de tumor ao redor, aí quando você ilumina, isso vira um tumor, uma massa morta, que o médico acompanha, aqui tem uma médica acompanhando e vendo que realmente ela fez o tratamento da forma que precisava. Obviamente, existe todo um elenco científico por trás disso. Então, eu estou mostrando aqui, não é para impressionar, não, eu já passei dessa idade, né? Mas é para mostrar que não se tratam de achados, né? São anos aí de muitas publicações, tornando a técnica viável para uso clínico cada vez maior. Tem muitos grupos no mundo preocupados com esses problemas que nós estamos também preocupados. E, obviamente, o desenvolvimento da forma de entregar a molécula, a melhor maneira de fazer a reação da molécula no tumor é a maneira de optimizar tudo isso. Equivalentemente ao câncer de pele, nós temos um programa da saúde da mulher aí no Brasil e que hoje entrou no Global Health do NIH americano, que é para o tratamento das lesões de HPV e também as lesões colo-uterinas, né? Então, é a segunda causa de morte das mulheres brasileiras, a primeira é o câncer de mama, e você sabe, o HPV é um papilomavírus que vai causar o câncer do colo de útero. Também aqui foi feito um equipamento, o tratamento é feito a nível ambulatorial, aqui é muito interessante, porque você põe um creme, a mulher põe um creme no interior, né, da cavidade vaginal, esse creme vai pela região e chega até o colo do útero aqui. Aí a máquina vem, né, o médico, obviamente, faz o posicionamento, vai lá no dia seguinte, faz a iluminação, e com isso nós temos conseguido um resultado muito bom. Ganhamos aí vários prêmios, né, o Sanofi, Mercosul e outros aí, Humanitarian Prize em 2018, e agora nós estamos atacando aí no Brasil o condiloma oral. O condiloma oral está pegando gente nova, então de primeiro ter câncer de orofaringe com 18, 20 anos era raridade, hoje já é comum, e isso vem do HPV, porque o HPV, esse papilomavírus, ele é cancerígeno, né? Ele altera tecido e transforma uma lesão de HPV em câncer. E aí, essa técnica onde a gente coloca e faz o tratamento, ela é uma opção muito boa para isso. E nós temos também no HPV, o HPV oral é mais novo, mas o HPV normal e as lesões colo-uterinas, ela tem uma nomenclatura que vai desse SIM, é uma lesão intraepitelial, né? Ela vai de SIM 1 a SIM 3. Quando chega em 3 já é carcinoma in situ, né? E você vê aqui o time que está fazendo. Agora nós viemos com uma nova ajuda, que é a realização de bisturi eletrônico. A gente desenvolveu para empresas aí, para a parte de laparoscopia, mas nós fizemos também um desenvolvimento para limpar a lesão, para fazer o desbaste da lesão. Aí está um médico aí numa bancada eletrônica, eu adoro ver essas imagens, porque eles têm que entender como a coisa que eles usam é desenvolvida. Aí eles são mais familiarizados e fazem melhor o uso da coisa, né? Vanderlei. Tem uma pergunta? Pois não. Com licença, eu tenho uma pergunta. Não, é só uma curiosidade mesmo, na verdade. O desenvolvimento desses aparelhos de iluminação, né, que você apresentou, os cremes, dessas microagulhas, né, está atualmente a cargo de quem? Da universidade mesmo? Não. Eu tenho... São várias empresas, nós temos ao redor do nosso laboratório em torno aí de 40 empresas de ótica,
que foram formadas a partir de projetos dessa natureza, e deixa eu dizer que hoje elas ajudam a manter os laboratórios, né? O meu laboratório custa caro. Eu preciso de 12 milhões de reais por ano, justo. E se não fossem os projetos com empresas, eu não teria como manter tudo isso, não. E elas são responsáveis, a partir do momento que elas ajudam a financiar, elas são legítimas para ter a tecnologia e desenvolver os aparelhos. Então, todos são aparelhos comercializados aí no Brasil, alguns já estão no mundo, né? Isso para nós é um orgulho, né? A ciência ajudando também a ter um impacto na economia. Hoje nós empregamos aí na região, só para completar, mais de 1.200 pessoas nas empresas que nasceram nos nossos laboratórios. Não sei se eu respondi adequadamente. Não, respondeu, perfeito. Então, não, a universidade ela não tem que fabricar, ela tem que ser o apoio para as empresas, mas a gente já lucra dos impostos, né? Quanto mais empresa pagando imposto, mais vem dinheiro. Deveria vir, né? Mais deveria vir dinheiro para investimento em ciência, né? Sim. Depois, no final, eu faço um comentário, que eu sou muito amigo do Galvão, né? E eu assisti uma palestra há umas 3 semanas atrás, eu estava aí no Brasil, assisti a palestra dele. Depois a gente faz um comentário no final. Mas agora eu queria mudar um pouco o rumo. Então, o câncer, nós estamos trabalhando em várias frentes. E, inclusive, fomos convidados para o Global Health. Estamos fazendo o tratamento aí de lesões de colo de útero em Moçambique, Angola, agora vai começar a África do Sul, e aqui nos Estados Unidos eu espero que também eles me trouxeram para cá para fazer essas coisas acontecerem aqui também, né? E estamos com um projeto aqui do melanoma, que é um problema que a gente nunca menciona, mas é um problema. O melanoma ele é mais raro do que o vaso celular, por câncer de pele, mas nós temos aí cerca de 10 mil brasileiros, ou um pouco mais, em torno de 15, que desenvolvem melanoma anualmente, e desses um grande número acaba falecendo por causa de metástase do melanoma. Mas a resistência bacteriana, essa é um problema, tem várias formas da bactéria desenvolver resistência. Eu estou aqui com uma das alunas aqui que está comigo aqui nos Estados Unidos, ela é expert nisso, e, na verdade, são várias maneiras que a bactéria desenvolve por mutação, ou por transferência genética, ou mesmo por modificações aí na sua estrutura e tal, que está associado com a genética da coisa. Ela começa a ter uma produção diferente, uma constituição levemente diferente da membrana e assim por diante. E todos os estudos que você está vendo aí, coisa que nós estamos atacando com técnicas da ação fotodinâmica. Mas eu vou começar pela boca, né? Então, quando você abre a boca, a boca sempre é um ambiente com muito micro-organismo, e a gente vai fazer lá no dentista, é aí onde tudo começa, boca e nariz é onde tudo começa. Então, a gente desenvolveu já há um tempo atrás técnicas que permitem você fazer um rinse da boca, bochecho, e aí a iluminação, e a gente traz a quantidade de micro-organismo para zero, praticamente. Claro que depois começa a popular novamente, porque a boca é uma janela de conexão com o mundo exterior, né? Mas para um procedimento hospitalar, para prevenir a entrada de bactérias oportunistas, ou mesmo para um procedimento odontológico, essa é uma técnica interessante e a gente desenvolveu bem isso. Mas o problema começa a ficar muito mais sério quando vai para as infecções de garganta, que são as faringotonsilites. Quando chega aí na infecção de garganta, a coisa começa a ficar pesada. Eu também garanto que nessa sala aqui, esse ano, todo mundo, nos últimos 12 meses, todo mundo tomou algum remédio para infecção de garganta. Às vezes o seu corpo está bem, responde, mas às vezes as bactérias são resistentes, né? Se o seu corpo não lida, porque, claro, o seu sistema imunológico não quer saber da resistência ao antibiótico, ele vem e bate a coisa. Mas, às vezes, isso não acontece. E quando não acontece, a infecção fica ali, e em crianças há um grande
problema se essa infecção se torna sistêmica e é o risco de vida da criança. E tem muitas que vêm realmente ao óbito. Então, o que nós desenvolvemos? Desenvolvemos aí uma pastilha que também pode vir na forma de xarope, ou também pode vir na forma de um pop, de um pirulito, à base de hidrogel, e a pessoa coloca na boca, isso vai dissolvendo e vai lá impregnando as placas bacterianas com as moléculas. E aqui nós trabalhamos com moléculas que são os curcuminoides, né? São moléculas que vêm da curcumina, só que são moléculas, mas aqui nós trabalhamos com moléculas que a gente mesmo sintetiza. A gente que eu digo é o homem, né? Não é o meu laboratório que faz a síntese. E aí foi desenvolvido um kit que permite, por fluorescência óptica, assistir as placas bacterianas. Quando elas absorvem essa molécula, elas fluorescem muito mais, tá certo? E aí o médico ou enfermeiro espera a pessoa, a criança, chupar esse pirulito ou a pastilha ou qualquer coisa, isso demora uns 5 minutos para dissolver. E aí nós entramos com a iluminação e os trabalhos são realmente interessantes, vocês podem ver por aí. E praticamente acima de 90% dos casos, a gente consegue eliminar a infecção de crianças e de adultos, né? Obviamente, sem antibiótico. Agora nós temos a aprovação do Conitec para levar adiante o trabalho. Nós temos 800 voluntários lá em São Carlos, numa fase 3 aí, clínica. O aparelho já está aprovado, né? A pastilha ainda não, porque precisa provar toda a eficiência dela para ela ser aprovada. E, com isso, a gente espera resolver um pouco da resistência bacteriana. No final, eu vou falar o grande final, é que, mesmo que eu não elimine tudo, você vai ver que eu consigo destruir a resistência das bactérias ao antibiótico. É outra coisa que a gente consegue. Mas o próximo passo no sistema respiratório são as complicações pela intubação. Quando você entra num processo de intubação, é um tubo estranho, que entrou pela boca, que entrou pelo lugar mais sujo que você tem aí, e vai para a traqueia, tá certo? E aí vai ter um monte de acúmulo de bactérias, e se essas bactérias conseguem passar e ir para os brônquios, você tem pneumonia. E normalmente, quando você pega isso no hospital, todo mundo conhece a frase de que no hospital as infecções são mais perigosas. Por quê? Porque lá a rotatividade das infecções é tão grande que elas são resistentes ao antibiótico. E na superfície desses tubos endotraqueais desenvolve biofilmes que vão perdendo a aderência e caminham para os brônquios. E a maioria das pessoas que são intubadas vão desenvolver pneumonia. É o grande risco da intubação. Então, o que eles fazem? Entram com antibiótico antes da intubação ou simultaneamente, claro. O problema todo é que, às vezes, a bactéria está resistente. E aí nós desenvolvemos um processo que nós funcionalizamos o tubo. Na superfície desse tubo, eu vou colocar moléculas também. Eu trabalho com curcuminoides, que tem grande afinidade por esses plásticos, né? E eu consigo funcionalizar o tubo, aí vem uma fibra óptica que entra no interior do tubo e consegue segurar de maneira eficiente. Então, durante a intubação, você tem também uma iluminação lá, parte interior endotraqueal. E os trabalhos mostram que a gente bloqueia por completo o progresso de infecções durante a intubação. Então, nós já fizemos experimentos em porcos, e agora a patente foi licenciada por uma empresa alemã e uma empresa portuguesa, que está nos contratando para terminar os ensaios. Essa é uma das tecnologias que eu não consegui segurar aí, né? Embora a patente é nossa. Muito bem. Então, infelizmente, daqui a pouco nós vamos estar comprando o tubo funcionalizado e o aparelhinho feito lá em São Carlos para evitar a infecção durante o processo de intubação. Mas é parte do jogo, né? As empresas, né, tem que ser grande empresa nessa área aí. Mas nós ganhamos agora um dinheiro bom da Europa para terminar os ensaios em porcos, para que eles possam fazer os clinical trials aí com isso aí.
Muito bem. Bom, aí eu chego na pneumonia. Não vou explicar o que é pneumonia, todo mundo sabe, né? Infecção dos brônquios. E os primeiros trabalhos que a gente fez foram com animais. Aliás, nós nunca fomos no ser humano ainda com isso, tá certo? Então, nós fizemos muito trabalho in vitro, não vou falar disso, porque você já entendeu como que a ação fotodinâmica funciona. O problema da infecção da pneumonia é que eu tenho que fazer a luz entrar na caixa torácica, né? Então, o modelo que a gente primeiro usou é a gente insere as bactérias no pulmão do ratinho, aí faz ele respirar uma molécula, ou a gente também introduz por instilação, que é ir fazendo gotas que vão pelo nariz, vai pela traqueia e vai para o pulmão, tá certo? Aí nós vamos e fazemos a iluminação desses animais. Aqui é um modelinho de tratamento de pneumonia de rato, tá certo? E o resultado que a gente teve foi muito animador, né? A gente não utilizou bactérias muito fortes, mas elas conseguiram se eliminar. Nós eliminamos. Esse aqui é um diagrama de sobrevivência, chama Kaplan-Meier, e os ratos que foram, todos eles foram infectados. A curva preta é a medida que eles vão morrendo, né? E o vermelho é o que sofreu o tratamento com essa iluminação extracorpórea. Claro que tratar o ratinho é mais fácil, mas na hora que você vai tratar o ser humano, a coisa fica um pouco mais difícil. Fica um pouco mais difícil, porque, bom, aí nós aprendemos a respirar, distribuir bem a droga, fazer de tal maneira que você não mata os outros órgãos, mata somente as bactérias do pulmão, tá certo? Então tem toda a parte aí de segurança do tecido, tudo isso, muitos trabalhos publicados, e aí nós queremos chegar no ser humano. Para chegar no ser humano, nós temos que passar por porcos. Então nós estamos fazendo agora os experimentos em porcos. Mas o pulmão tem uma substância nele que chama surfactante, que está aprisionando essas moléculas, diminuindo a mobilidade para elas chegarem nas placas bacterianas. Então, nós estamos agora resolvendo esse problema. Nós já resolvemos o problema da luz. Usando o infravermelho, nós realmente iluminamos toda a caixa torácica do animal e do ser humano também. Então, foi feito um aparelho financiado por empresa, com 400 lasers, que ilumina a caixa torácica sem causar dano, chegando iluminação no pulmão. E aí nós fizemos uma experiência onde a gente semeia dentro da caixa torácica elementos contaminantes, né, com as bactérias que a gente quer trabalhar, que são esses as bactérias da pneumonia, e fazemos a iluminação, e aí você vê a curva, nós diminuímos mais do que 6 casas decimais a quantidade de bactéria que está no interior da caixa torácica. E aí são muitos experimentos realizados, é claro, tem um pouquinho de física aqui, para mostrar como é a distribuição da luz, e os experimentos em porcos começam a mostrar bons resultados, mas nós temos uma barreira aqui, que é o surfactante, que é uma espécie de detergente que a gente tem no pulmão, que realmente ele é importante, porque ele segura poeira, segura tudo que não deixa entrar, né? Mas ele segura também as minhas moléculas. Aqui é o equipamento desenvolvido, que você vê aí, já com muitos ensaios feitos, inclusive ensaios de segurança feito para a iluminação, e aí os experimentos em porcos, e nós estamos vencendo agora a barreira do surfactante, quer dizer, estamos aprendendo no momento que o animal respira a molécula, o surfactante fica inativo, permitindo que as moléculas cheguem às colônias microbianas. E temos feito todo tipo de simulação. Aqui, ó, isso é dinâmica molecular, aliás, feito por um pessoal, eu acho que é do Rio de Janeiro. Né? Eu não lembro de detalhe. Também estamos feito simulação de Langmuir, com filmes Langmuir Blood, entendendo toda a dinâmica. Eu estou passando rápido aqui, né? Mas entendemos como o surfactante aprisiona as moléculas de fotossensibilizador,
que são as moléculas que têm que chegar nas placas bacterianas. E aí tem todo tipo de tecnologia que vai permitir a gente resolver esse problema, como é o caso do uso de lipossomos, nanotecnologia. As moléculas que nós vamos entregar vão na forma de nanopartículas, chegam lá, elas explodem, liberam no momento certo. Estamos usando aí o perfluorbrometo, que é um líquido que permite percolação dentro, e aí já estamos tendo alguns resultados, mas nós queremos melhorar ainda mais. Reduzir 2 ordens de grandeza a quantidade de micro-organismo nos pulmões não significa que você curou a pneumonia, né? Então, nós temos que eliminar mesmo. Então, tem que vir aí 5 a 6 casas decimais, diminuição da população microbiana. Aqui é o trabalho que foi publicado mais recentemente, mostrando todos esses processos, né, que acontecem aí no pulmão, e agora estamos trabalhando de várias formas. Muito bem. Mas, às vezes, você tem outros desafios, que é a contaminação dos órgãos para transplante, principalmente do pulmão, e junto com Toronto, nós desenvolvemos a máquina para descontaminar órgãos para transplante usando os mesmos princípios. Pega um órgão de um paciente que tem hepatite ou está contaminado com alguma coisa, a maioria dos órgãos tem um grau de contaminação, como você tem que diminuir a imunidade do receptor do órgão, então ele fica suscetível a doenças, né? E nós estamos fazendo, fora do país, a limpeza de pulmão, e estamos fazendo aí no país fígado e rins. E os trabalhos foram publicados na Nature Communication, no The Lancet, comprovando aí a coisa. Mas, se tudo isso não funciona, nós temos uma linha de trabalho que é a diminuição da resistência bacteriana. Se a bactéria ela é resistente ao antibiótico, tem como você converter, transformá-la, quebrar essa resistência bacteriana. E é interessante que determinadas modalidades e formas de se fazer a oxidação, a fotooxidação, aqui eu não vou eliminar a infecção, mas eu vou oxidar de tal maneira que eu consigo quebrar a resistência bacteriana. A resistência bacteriana ela é medida, eu botei um gráfico aqui, porque a Jennifer está aqui, ó, isso aqui, por favor, ainda não publicado, mas a autora desse trabalho está aqui do meu lado, então ela poderia mandar eu tirar imediatamente ou continuar. Tá. Então, Jennifer Machado tem demonstrado que você pega bactérias que são resistentes, esse MIC é a quantidade de antibiótico em miligramas por ml que você precisa para matar os micro-organismos. Claro que nós não podemos botar 1 quilo de antibiótico quando você tem infecção. E o que acontece? Bactérias resistentes, aí tem 3 tipos de antibiótico. Normalmente, quando a bactéria é resistente a um, ela também é resistente a outro, a determinado grau. Mas realizando ciclos de pequenas ações fotodinâmicas, nós fomos capazes de ir diminuindo a resistência bacteriana, de tal maneira que pequenas quantidades de antibiótico novamente passam a fazer efeito. Então, esse breakpoint é o ponto abaixo do qual a bactéria já não é mais considerada como sendo resistente ao antibiótico. Então, nós acreditamos que nós vamos ser capazes de fazer um tratamento. Se você tem uma pneumonia resistente, mesmo que eu não consiga, a minha ideia é eliminar com fotodinâmica. Mas agora a ideia também não é só eliminar com fotodinâmica, mas é quebrar a resistência bacteriana. Quebrar a resistência bacteriana de tal maneira que a gente consiga, de alguma maneira, fazer o antibiótico agir novamente, salvando as vidas. Bom, tudo isso é que eu queria falar de infecção. Eu tenho também uma outra série de trabalhos que são para conversão metabólica, e a gente consegue fazer células multiplicar, nós podemos promover a angiogênese, podemos tratar um pouquinho os sintomas do Parkinson. Infelizmente, nós não sabemos tratar o Parkinson, mas nós sabemos tratar o músculo que está em fora de sintonia com o sistema nervoso e fazer com que você pare de tremer, pelo menos por um período. E esses trabalhos todos têm sido realizados com sucesso muito grande. Fibromialgia, que é uma doença que ninguém sabe a causa, mas você fica intolerante a dores. Normalmente a gente tem dor em tudo,
mas nós toleramos, nós nem percebemos, né? Para sentar numa cadeira, claro, pressionando contra a cadeira, você tem dor. O problema é que nós já acostumamos com isso. As pessoas que têm fibromialgia, elas amplificam a dor, e nós desenvolvemos aqui, desculpe, está passando bem rápido, Gabriel, mas nós descobrimos formas de melhorar esse sintoma, eu estou passando muito rápido, e isso hoje já é uma técnica aí adotada aí no Brasil, já sendo exportadas para o tratamento dessas coisas. Claro que não adianta só desenvolver, mas desenvolver é importante. Quando alguém diz que nós temos que fazer só ciência aplicada, ele não entendeu como é o ritmo. Nós temos que fazer ciência básica para poder criar condições de fazer a ciência aplicada. Eu acho que não é à toa que os grandes centros de ciência básica, Cambridge, Harvard, MIT, Yale, Stanford, são aonde estão também grandes centros tecnológicos, né? Então, não é substituir a ciência básica, é criar um ambiente onde a ciência básica pode ser aproveitada para desenvolvimento. E isso a gente faz muito bem. Nós já lançamos muitos aparelhos, ajudamos a lançar muitos produtos no mercado com empresas associadas. Hoje, no meu laboratório, as empresas dão mais bolsa de estudo para alunos, mesmo que os alunos não trabalhem para elas, do que o próprio CNPq para o meu grupo, né? São 37 bolsas só para alunos de pós-graduação e mais umas 40 para técnicos que trabalham nos projetos. E a gente é contente de dizer que está fazendo isso e esperamos estar fazendo bem, né? Não queremos estar fazendo mal. E, como você pode ver, esse é o nosso trabalho. Tudo... Eu não mostrei todos os desafios físicos, mas nós temos que entender muito bem como as moléculas estão lá no meio biológico, como é a percolação, como é o transporte dessas moléculas. Tem molécula que fica aderida nos vasos, ela nunca chega onde você quer. Então, nós temos que entender, né, como é a parte molecular da coisa. Então, tem muito trabalho aí para físico, para bioquímicos, químicos, biomédicos, e nós estamos longe ainda de todas as soluções que queremos, mas algumas das soluções, como é o caso do tratamento das infecções de garganta, você vê, né, a gente publica os trabalhos, mas, de repente, eu recebo uma mensagem que tem uma comitiva de Angola querendo vir aí em São Carlos para conversar. Aí eu recebo essa comitiva, que são do Ministério da Saúde de Angola, e eles estão interessados em tratamento de faringotonsilites, que é a infecção de garganta. Por quê? Porque eles não têm antibiótico suficiente. Incrível, né? Então, é muito mais fácil eles pegarem um médico e levar para as vilas lá, pelas regiões, e ir tratando, porque é um tratamento single shot, e em muitos casos resolve, então por que não, né? E a parte pulmonar, tem um batalhão trabalhando em São Carlos, temos gente trabalhando também fora do Brasil, e esperamos chegar o mais rápido possível na solução desses problemas, porque eu acho que em mais 5 anos nós vamos estar enfrentando uma crise que é o que eu chamo da catástrofe do antibiótico, porque a chance de produzir novas gerações de antibiótico são mínimas. As empresas já declararam isso, né? E aí, então, nós temos que desenvolver essas técnicas utilizando todos esses arsenais aí. Bom, eu queria agradecer o convite. Eu usei aqui os meus minutos que eu havia programado. Espero que vocês... É um colóquio, uma conversa sobre o tema, mas, obviamente, tem muita ciência por trás e quem tiver interessado em fazer alguma pergunta... Pra você ter uma ideia, a gente usa muito modelos estatísticos para entender, né? Porque quando você mata uma molécula, a primeira pergunta é quanto de droga eu preciso, quanto de luz eu preciso, quanto de reação eu tenho que causar, e tudo isso tem distribuições estatísticas. Uma bactéria é diferente da outra, uma célula é diferente da outra. Então, a gente tem muita gente fazendo modelos, fazendo entendimento disso para a gente poder chegar com sucesso onde a gente quer. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, falam para os colegas. Se não gostaram,
fica quietinho, né? Não precisa se manifestar. Mas eu agradeço muito, eu estou vendo aqui o Caio, que é um grande homem que eu conheço, né? E em todos os aspectos, ele é um bom cientista e ao mesmo tempo. Obrigado, Caio, prazer em ver a sua foto aqui. Prazer em vê-lo, Vanderlei, tudo de bom. Um abração. Coloque. Então, eu estou aqui entre amigos, então eu me sinto muito bem, muito à vontade. Se tiver alguma pergunta, Gabriel, estou aqui à disposição. Ok, obrigado, Vanderlei, pelo ótimo colóquio. Realmente, os resultados são surpreendentes mesmo e bem animadores também, né? E bom, então, dê tudo certo aí, sucesso nos seus trabalhos aí. Estamos abertos, então, a perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta na audiência, tem aqui de antemão aqui um parabéns do professor Khaled, né, que dizendo que seus trabalhos são surpreendentes. E se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão. Eu estou aqui de olho aqui. Oi, desculpa. Não, pode falar. Você queria falar alguma coisa? Não, é um tema que não é o tema do dia a dia da maioria de vocês, né? Mas sim, tudo sim. aí é... Sim, e por causa disso, na Física verdade, molecular. por não ser o tema, né, do nosso dia a dia, digamos assim, eu tenho algumas dúvidas aqui, na verdade. Eu queria começar perguntando o seguinte, né, quer dizer, você mencionou os trabalhos de fotoiluminação, né, que serviriam, então, para aniquilar bactérias, né, a um nível bem baixo, né. Qual é qual o comprimento de onda utilizado nessa fotoiluminação e se esse comprimento de onda serve tanto para bactéria quanto para vírus também? Na verdade, o comprimento de onda está associado com a molécula. Ele tem que excitar a molécula para um estado tripleto para conseguir transferir energia, ter um decaimento intrabanda e transferir energia para o oxigênio, para a água. Então, forma vários radicais, não é só oxigênio singleto. O oxigênio singleto é a maioria do que forma, mas forma muito tipo de radicais, espécies reativas de oxigênio, que acabam destruindo o ambiente onde você iluminou. Agora, nós usamos de tudo, né? Desde o azul até o infravermelho. E o desafio é ter moléculas de alta eficiência quântica, para cada fóton absorvido, produza o máximo possível de oxigênio ou de espécies reativas. O melhor seria 1 para 1, mas não dá. Isso. Isso que eu ia perguntar. Você até adiantou uma outra pergunta minha. Assim, qual é a taxa de eficiência? Não, é mais baixo. Cada molécula excitada, a gente produz aí 20% na melhor das hipóteses. Essa é a chamada eficiência quântica. Agora, então, né, já é difícil excitar a molécula, você tem que fazer a luz chegar lá, ela tem que ser absorvida e tudo isso. Tudo isso é coisas que a gente estuda aí com modelos, com tudo isso. Entendi. É que eu achei que era muito trivial botar modelo de equações de taxa, tudo isso para vocês. Então, melhor falar, contar a história aí. Mas nós tem que ter gente trabalhando para saber, né? A luz, ela quando penetra, ela difunde, está trabalhando com meios túrbidos. Tudo isso tem que ser levado em conta aí, com simulações em Monte Carlo, tudo isso. Para o estudo. Em média tem que ser, então, um laser, né, incidente, aí, incidente 5 a vezes. gente trabalha com laser e com LED, a gente trabalha com os dois. Para a caixa torácica, o melhor, porque se eu fosse com fibra ótica, como eu faço o tratamento do câncer de esôfago, tudo isso, seria mais fácil, né? Mas o pulmão, tu não sabe que aquilo é uma árvore, né? É um negócio assim que para ir com a fibra ótica em todo lugar que está infectado, você não vai. Então, o melhor é essa técnica de iluminação extracorpórea e a luz chegando. A luz chega, o infravermelho penetra. Sim, se você trabalha aí na região de 800 a 900, até 10 centímetros, a coisa é tão assim que se você botar uma fonte de luz infravermelho aqui, você pode ver do outro lado, no escuro e com visor no infravermelho. Sim. Ela é bastante penetrante. Eu acho que o 1 sobre E dela, da intensidade, é da ordem de 5 centímetros. Uma coisa assim. Então é bem largo. É. Entendi. O vermelho essa molécula...
vários milímetros, né? A luz vermelha, se você pega um laser point e põe no dedo, você vê do outro lado um monte de luz saindo. Sim, sim. Dá para ver, dá para ver. É. E essa molécula, ela, ao ser excitada, né, essa molécula precisa ser específica para uma bactéria, ou ela serve também para vírus também? Ou Não, tem classes tem classes de moléculas que aderem a qualquer coisa. As bactérias, elas têm uma classificação, gram positiva, gram negativa, os vírus também. Eu não trabalho com vírus, mas você pode também fazer tratamento de carga viral. Vírus eu trabalho com HPV, né, que é um papilomavírus, como eu mostrei lá atrás. Agora, o vírus, assim como esse que você está se referindo aí, o SARS, Covid, essas coisas, não, eu não trabalho, não. Tem gente que trabalha. O meu negócio agora o desafio é tratar a pneumonia resistente, porque o número de pessoas que vai começar a morrer com essa pneumonia resistente, aí no Rio de Janeiro, no Hospital Bom Sucesso, que é um lugar que eu visitei, você tem casos quase que diários de gente que não responde ao antibiótico. Né? Vocês conhecem melhor, estou falando do Rio de Janeiro porque é o lugar que vocês estão mais familiarizados. E lá recebe muita gente, né? Um grande hospital aí de Bom Sucesso, não é? Sim, é um hospital enorme, não é? É um hospital enorme, Então, mas é um problema. Esse problema vai ficar grave, 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 grave. Então, essas técnicas, existe todo tipo de proposta. Nós mesmo estamos propondo técnicas com raio-x, né? Que a radiação Cherenkov é capaz de excitar as moléculas. Então, porque você tem o desafio, você tem que fazer a droga chegar, aí a gente vence, mas tem que fazer também a luz chegar, né? Radiação infravermelho, né? Nós estamos trabalhando até com micro-ondas, mas micro-ondas interage muito com a água, é um negócio complicado. Não dá. Você tem que fazer coisas que interagem pouco com o tecido biológico, a não ser lá que aquela molécula de forma sempre vai interagir, mas vai converter um pouquinho em calor e tudo isso, espalhar um pouco aqui e ali, isso não muda nada. Né? A gente toma sol todo dia, de barriga para cima ainda, e nem por isso queimamos as vísceras, né? Então, tem tudo isso que faz parte aí da gente poder levar adiante. Aí. Ok. Mais alguma pergunta da audiência? Vamos ver aqui. Ok, isso eu tenho, então vou aproveitar, então. Normalmente, como é que é feito o desenvolvimento desses aparelhos que você mencionou, por exemplo, de iluminação? Vocês fazem um embrião na universidade e depois isso é viabilizado? Não, nós fazemos o embrião. Quando você desenvolve um aparelho, você desenvolve na bancada, aí você tem que fazer, com ele você pode fazer ensaios em animais e tudo isso. Quando você vai fazer testes clínicos, aí ele tem que ter alguns requisitos, então, ele tem que ter alguns ensaios de conformidade e tudo isso que tem que ser obedecido. Então, nós fazemos também. Aí fazemos os trabalhos clínicos. Depois disso, acabou. Depois disso, as empresas têm que assumir o negócio e, se tiver royalties, ela paga a universidade, né? Não somos nós que ganhamos. Mas eu sempre gosto de ter as empresas parceiras. Pô, tem empresa, gente, que eu desenvolvi várias coisas para elas. Hoje elas bancam meus projetos de difusão científica. Pô. Eu mantenho um canal de TV lá. Entende? Isso tudo tem dinheiro de todos os lugares. Então, ter parceria com as empresas não é um negócio ruim, não. Só que elas têm que entender que, para tudo valer a pena, nós temos que aplicar numa série de coisas que o contexto da universidade precisa. Desde bolsa para o aluno que está fazendo conta lá, do trabalho teórico, até o que a empresa quer e ela está aprendendo isso. É o resultado que ela precisa para poder ir adiante. Aonde você põe o dinheiro, o problema é teu. Ótimo, legal. Eu acho que o Marco Marco também quer fazer uma pergunta, Marco? Fique à vontade. Sim. Bom, primeiro, eu tenho duas perguntas, né? Primeiro, agradecer a Vanderlei pelo colóquio, um assunto super interessante, e não só cientificamente interessante, mas de importância, assim, claramente social, né? Tipo, para o bem comum, então, muito legal. Então, essas são perguntas assim, que eu faço, talvez, pensando nos estudantes, assim,
como a gente aqui é físico, você tem essa formação física e agora muito multidisciplinar, eu pergunto assim, qual é o tipo de formação, como é que a formação em física ajuda alguém a entrar nesse meio, né? Um estudante, estou pensando assim, um estudante que se formou em física, quais são as ferramentas, tanto um físico teórico, um físico mental, que alguém com pendência teórica experimental pudesse entrar nesse meio, né? E a outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte, qual é a mágica que você faz para conseguir tocar tanta coisa ao mesmo tempo, né? Assim, porque parece que tem um processo de clonagem aí que vocês desenvolveram que depois você conta como é que foi feito. Bom, eu vou começar pela segunda. Okay. Eu não sei, eu não tenho uma resposta, eu não acho que eu sou uma pessoa que trabalha excepcionalmente. Eu simplesmente vou trabalhando. Então, não sei, eu acho que junto com tantos aí no Brasil e mesmo no mundo, a gente trabalha, vai tentando gerenciar. Ô Marco, agora que estou ficando mais velho, eu estou começando a ser um pouquinho mais filósofo, né? Coisa que eu nunca me apeguei na vida, e não diretamente. Então agora eu estou, e eu sempre fico questionando o balanço entre habilidade e responsabilidade, né? Quando você é jovem, a sua habilidade é fundamental. Você tem que ter habilidade para desenvolver tudo e tal. À medida que você vai ficando mais senior, vamos dizer, a sua habilidade tem que ir se transformando em responsabilidade. Responsabilidade para os jovens que vêm, responsabilidade em saber coletar um time com habilidade e responsabilidade de saber manter e criar perspectiva para todo mundo que está ao seu redor. Então, e responsabilidade com uma sociedade paupérrima, né, que é a nossa. Não somos os únicos que pagamos a conta, o mundo inteiro. Estou aqui nos Estados Unidos, aqui tem gente matando gente, como tem aí no Brasil. Agora, para estar pegando moda aí no Brasil, até isso, nós estamos importando. Eu pulei o muro lá e dei machadada nas crianças. Então, nós temos uma sociedade que precisa da gente. Então, é por aí que a gente vai. A segunda pergunta era isso que eu podia responder. A primeira, sobre a primeira pergunta, é assim, conhecimento nunca enche a sacola. Eu tenho estudantes cuja habilidade teórica faz as coisas acontecerem. Então, nós temos que continuar, nós estamos fraquejando um pouquinho na matemática, aí chega na hora de fazer uma interpretação, fazer um modelo, um raciocínio dos estudantes. O restante a gente aprende, entendeu? Quando a pessoa tem base, físico tem que saber muito bem determinadas coisas. Eu tenho físico que eu vou lá fazer um modelo de distribuição de luz no meio túrbido, ele fala, mas o que é isso? Eu falo, você não aprendeu, não, Mad Green, você não aprendeu nada disso? Não. Então, como? Não dá para a gente trabalhar. Mas eu quero fazer a parte de instrumentação. Bom, para isso eu tenho os engenheiros. Pô. Eu preciso de físico para entender a coisa. Entender aqui difusibilidade de luz, transporte de molécula, aderência de... Isso. Então, eu acho que nós temos sim que ter uma formação básica. Eu sei que você é físico teórico. Uhum. Olha, eu nunca vi um cara com conhecimento desnecessário. Agora, as pessoas têm que entender que quando você aprende uma coisa, você tem que também aprender em que oportunidade você vai usar aquela coisa. Né? Isso falta. Né? Falta. A gente dá um problema para um aluno, a primeira coisa que ele faz é ir no Google para ver se alguém já resolveu. Pô. Mas você não aprendeu esses métodos aí, pô? Usa, não é? Então, eu não tenho esse problema. Eu tenho gente que fez mestrado em física teórica e hoje trabalha comigo e aplica muito bem os Monte Carlo, sabe me dizer como que a luz contorna uma artéria, uma veia, de tal maneira que eu não vou criar danos. Então, é assim, a multidisciplinaridade não quer dizer que você não tem que ter uma formação sólida. Não, no sentido, então, assim, dentro da na interdisciplinaridade, você tem espaço para todo mundo aí, né? Eu entendo, né? Alguém que tenha um conhecimento mais teórico vai encontrar ali
algo no qual aplicar, alguém que seja mais de Sem tratamento de dúvida. dados, etc. Né? Tá bom. Nós estamos montando um laboratório agora de simulação. Olha só. E eu Legal. estou entrando na tal da biologia quântica. Então, estou montando um laboratório onde nós queremos ver fóton a fóton, a produção de ATP pela mitocôndria. Então, nós queremos ver o maquinário a nível quântico, né? Porque vai chegar num momento que você tem que me dizer quantos fótons eu precisei para formar uma molécula de ATP. É isso que nós estamos trabalhando. E aí cabe Legal. todo mundo. O que nós não podemos é ter gente com medo de aprender. Né? Ah, eu preciso aprender um pouquinho de biologia. Oh, isso aí, nós aprendemos no colegial para passar no vestibular, só ler de volta. Ué. Tá certo. Não é Bom, verdade? obrigado e parabéns aí mais uma vez. Ok, Marco, foi um prazer vê-lo. Bem, ok. Então, acredito que tem mais uma pergunta da plateia. Acho que não. Bem, Vanderlei, eu gostaria de te agradecer mais uma vez aí por aceitar o convite, né, enormemente, por prontamente aceitar, pelo excelente colóquio. Parabéns aí pelos trabalhos, sucesso, vida longa aí ao grupo de vocês, bom? E é isso, eu vou parar aqui então a gravação. Tá bom. E um grande abraço a todo mundo aí do Rio. Eu vou aí na grande reunião abraço da aí Academia Brasileira de Ciência, acho que daqui umas 3 semanas. para... Tchau, tchau. Muito obrigado, gente. Tchau, Vanderlei, obrigado, hein?